Você sabe que o mundo tá bagunçado quando ficar no Brasil é uma boa ideia. Eu tô gostando mais e mais dessa frase. Eis como a Dinamarca, a Bélgica, Holanda e a Suécia estão criando uma bolha que vai pegar uma puta galera quando isso for pro saco. Como que você cria uma bolha segundo a Escola Austríaca de Economia? Brasileiros sabem porque a gente vê esse processo. Mas primeiro, você abaixa a taxa de juros. Segundo, pessoas que não deveriam pegar empréstimos porque elas não conseguem pagar isso, pegam esses empréstimos. Terceiro, elas compram com esses empréstimos um monte de coisa que elas não deveriam comprar. Quarto, quem vende esses produtos cresce. E quinto, a festa acaba, todo mundo percebe que não conseguia pagar esses empréstimos. Essas empresas enormes que ficaram vendendo coisas que não deveriam ser vendidas para gente que não poderia pagar quebram e você tem uma crise. Esse é o ciclo austríaco o ciclo da segunda escola austríaca de como criar uma crise, e só o governo consegue fazer isso através do Banco Central. Indo para a Europa. Dinamarca, Suécia, países daquela região, Bélgica, Holanda, tem taxas de juro negativas. Se eu não me engano, só a Noruega não tem taxas de juros negativas. Isso é, você é pago para emprestar dinheiro. Isso não conta a inflação. Esses países têm taxas de juros negativas. A Noruega não tem porque eles têm um monte de petróleo, mas isso não está funcionando tão bem ultimamente. E o que acontece? Agora isso está começando a chegar para os clientes dos bancos, ao ponto em que você pode tirar um empréstimo, comprar uma casa e ser pago para isso. O juro do empréstimo é negativo. Ou seja, você vai no banco, tira 500 mil reais, compra uma casa e o banco paga você pelo empréstimo. Tão baixas estão as taxas de juros. Tanto que as pessoas estão simplesmente comprando apartamentos e casas para todos os lados. Esses países estão vendo booms na indústria imobiliária, ou seja, um monte de gente construindo, coisas vendendo para todo lado, os preços começam a subir. Aí o que acontece? O banco começa a pegar, não, pera, você pegou esse empréstimo e comprou essa casa, então o banco é o colateral aqui, então a gente coloca isso na nossa lista. Só que agora essa casa a gente acha que vale mais, porque tem uma bolha no mercado imobiliário. Mas como a gente tem essa casa aqui de lastro, a gente consegue emprestar mais dinheiro. Até o ponto em que essa bolha explode e todo mundo percebe que aquela casa que acham que vale 1 milhão, na verdade vale 200 mil. E aí o que acontece? Aqueles fundos do banco, aquelas propriedades que ele tinha, ou as propriedades que as pessoas tinham como colateral dos empréstimos dela, agora não valem tudo isso. E o crédito delas desaparece. E o que acontece? Eventualmente essa história acaba. Essas pessoas estão tomando um monte de crédito que elas não deveriam tomar para comprar coisas que elas não deveriam comprar, criando uma bolha que uma hora vai estourar. E quando ela estourar, adivinha, os juros desses empréstimos vão subir. E daí um monte de gente que não consegue pagar empréstimo vai ficar com empréstimos na mão, sem conseguir pagar. Brasileiros entendem esse processo. A gente acabou de passar por isso, graças à baixa de juros lá do governo Dilma. Lá no comecinho dela, comeu agora. Demora um pouquinho. Agora já está acontecendo. Está acontecendo na Dinamarca, na Suécia, na Bélgica, na Holanda. E isso cria um boom no mercado imobiliário. É a mesma coisa que causou a crise de 2008. O governo americano baixou a taxa de juros, existem incentivos em impostos para você comprar uma casa. Você pode deduzir do seu imposto de renda o seu pagamento de um empréstimo para comprar uma casa. Então, vale mais a pena você comprar uma casa. Isso é para incentivar as pessoas a comprarem casas. Mas isso vai direcionando as pessoas. Existiam leis que obrigavam bancos a dar empréstimos para as pessoas que não deveriam receber esses empréstimos. Vários impulsos para criar-se uma bolha no mercado imobiliário. Criada ela foi. Um monte de gente tomou um monte de empréstimo barato, emprestou dinheiro pra caramba, compraram um monte de casas, teve um boom no preço dos imóveis nos Estados Unidos, até que todo mundo percebeu, pera, essas casas não valem isso. E foi tudo pro saco. Bem-vindos à crise de 2008. Os caras estão repetindo isso na Europa agora. Inflação de moeda via Banco Central, populismo, keynesianismo vulgar. Joga a moeda pra cima desesperadamente tentando fazer essa economia funcionar. Agora sim, esses países não estão ficando mais ricos. Inclusive, eles não se recuperaram ainda da crise de 2008. Inclusive, desde que a Suécia instalou seu estado de bem-estar social, o número de empregos na iniciativa privada caiu. Sim, desde 1950. Existem menos pessoas hoje trabalhando na iniciativa privada do que no dia em que eles começaram a fazer um welfare state. A base de produção racional da economia está
caindo. Essas pessoas não estão ficando mais ricas. Esses países, mito do socialismo nórdico, eles eram ricos por causa de livre mercado. Suécia foi um dos maiores exponentes de liberdade de mercado no século XIX e XX. Só que daí eles resolveram esquerdar. E daí eles estagnaram por décadas. Sim, essa história e links na descrição para você assistir. E agora os caras estão tentando desesperadamente manter essa bolha de intervencionismo, de socialismo, de festa, do estado de bem-estar social, que vai ficar tudo bem enquanto a gente continuar enfiando cocaína no paciente e crack na economia. Super não vai dar errado. Essa bolha vai estourar, um monte de gente vai ficar com empréstimos, vai estourar tudo, e alguém, algum jumento, vai querer dizer que foi por falta de regulamentação nos bancos ou é culpa do capitalismo. É óbvio que essas economias não estão bem. Se elas estivessem bem, a taxa de juros do Banco Central não precisaria ser negativa para tentar fazer essa economia funcionar. Ela poderia ser 1 ou 2%. Só que agora, se eles voltarem para essa taxa, eles explodem o país. De tão bolhado, de tão inchado, de tão distorcida que a economia desses países está. Esse é um keynesianismo vulgar, gigantesco, que está sendo feito em vários países diferentes e vai dar merda. Anotem. Links na descrição para você ler mais sobre isso. Por esse vídeo é isso. Não caia no conto do capitalismo malvadão que cria bolhas. Não caia nesse conto. Isso é puro intervencionismo keynesiano, vulgar, tosco, populista, para tentar não fazer a crise acontecer agora. Vai que a gente posterga para depois. É aquele paciente cracudo que fala, não, eu só vou usar mais hoje. Eu preciso usar hoje. Amanhã eu paro. Amanhã, depois de amanhã. Mas se eu parar agora, eu paro semana que vem. Mês que vem. Eu paro em 2020 para ficar redondinho assim, 2020 eu tenho toque. Talvez. Não sei. Vai dar errado. Tchau, tchau.